Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidado o Dr. Vítor Rodrigues, que veio aqui nos apresentar mais um dos seus livros, não é? O Tranquilamente, desta vez. Exatamente. Como vencer o estresse e a ansiedade e viver uma vida mais calma e feliz. O Dr. Vítor é doutor em psicologia e psicoterapeuta desde 1985. É conferencista e formador na área da psicologia transpessoal em Portugal e em outros países, que inclui Espanha, França, Alemanha, Itália, Suíça, Grécia, Romênia, Letônia, Estônia ou Rússia. Enquanto terapeuta, o estresse é uma das suas áreas de trabalhos mais relevantes, a qual se acrescentam a terapia regressiva, a hipnose, a meditação, as técnicas de regressão e de investigação profunda e a defesa psíquica. Como escritor, tem publicado livros sobre temáticas que incluem a autoajuda, com títulos como Passagens Interiores ou Percussores no Ser, Crítica Social, com Teoria Geral da Estupidez Humana, A Nova Ordem Estupidológica ou O Consumista Heróico, ficção científica com A Invasão dos Terrestres e temas específicos do mundo da psicoterapia, como Terras de Mentes. Foi docente universitário durante 17 anos, tendo lecionado em Lisboa, Évora e Faro. Muito boa tarde, doutor Vítor. Então veio nos falar sobre o livro Tranquilamente. Como é que surgiu essa ideia de fazer esse livro Tranquilamente? Uma das questões que eu tenho comigo próprio já há muito tempo é realmente a percepção do sofrimento de muitas pessoas, de uma quantidade enorme da população portuguesa e de outros países, com stress, com ansiedade, com crises de pânico, com situações depressivas, etc. E eu atendo um pequenino número de pessoas, evidentemente, em consultório, e por vezes, e pela minha vida, e não só, cobro preços que não estão ao alcance de toda a gente. Embora seja verdade que por vezes não seja bem assim, por vezes ajusta-se um bocado, mas de qualquer modo tenho tido um pouco a ambição de ser útil a mais pessoas. Daí também esse género de manuais de autoajuda. Que é para chegar a toda a gente, os que não podem chegar até o consultório, mais ou menos. Exatamente, e com a intenção de fornecer informação com valor científico, por um lado, oferecer algum panorama das áreas de que os livros tratam, neste caso a ansiedade, sobretudo, o stress, e por outro lado, com a ideia de fornecer instrumentos úteis, exercícios, práticas que ajudem as pessoas a ultrapassar os problemas. A ansiedade, neste caso, colocada aqui no livro, tem a estatística de quanto mais ou menos da população mundial sofre de ansiedade? Não tenho, na verdade, eu creio que estatísticas apenas em torno da ansiedade é capaz de não haver. Provavelmente porque basicamente toda a população mundial sofre de ansiedade em algum grau. A ansiedade está ligada às expectativas negativas face à vida, aos receios das mais variadas coisas, de não ganhar dinheiro, de perder o dinheiro que se tem, de ter carro, de não o ter, de ter casa ou não, de perder familiares ou de ter dificuldades em relacionamentos, etc. E, portanto, basicamente toda a população mundial sofre de algum grau de ansiedade. Pois a questão é apenas quando é que ela é tão intensa que se torna patológica ou próxima disso, quando é que ela realmente incomoda em profundidade. De modo que penso que, haverá estatísticas que eu não sei dizer agora de cor. Há estatísticas, claro, acerca da ansiedade quando ela se torna mais, digamos, perturbadora, quando se torna um sofrimento excessivo para as pessoas tolerarem. E aí, eu diria que de qualquer modo estamos a falar de uma fatia ampla da população, infelizmente. E o grau de estresse vem acompanhado, então, ao nível grande de ansiedade. Sim, o stress, aquilo que chamamos o stress basicamente, em termos fisiológicos, é uma resposta de alerta orgânico que prepara o organismo para lidar com situações difíceis. No mundo animal temos a resposta de stress sempre que um animal se sente em perigo.
Está uma ameaça ou de uma catástrofe natural, ou uma ameaça sobretudo de predadores potenciais. E essa resposta prepara o animal para ter mais força, para fugir mais depressa, para dar melhores dentadas ou unhadas, etc. Nós temos a mesma resposta orgânica, que seria especialmente útil se ainda tivéssemos que andar todos os dias à unhada ou à dentada, mas como isso era mais com os nossos antepassados, nós ficamos com o alerta orgânico, mas depois sem saber bem o que fazer com ele. E isso torna-se um problema, porque esse alerta aumenta-nos a tensão muscular, aumenta do lado psicológico, aumenta-nos a ansiedade, aumenta a inflamação no organismo, o que também é um problema, aumenta a secreção de açúcares. Ou seja, infelizmente o stress engorda, para alguns fins, porque essa secreção de açúcares, por sua vez, também se reflete depois na produção de maiores gorduras, normalmente. Portanto, o stress tem uma série de inconvenientes complicados. Mas como é que a pessoa sabe que ela está estressada? Como é que ela se dá conta? Como é que uma pessoa se dá conta que ela está estressada? Porque muitas vezes é alguém que vem nos dizer para a gente nos acalmar, não é que a pessoa às vezes não se dá conta. Exatamente, por vezes a pessoa não repara bem. Mas há uma série de indícios. Como digo, psicologicamente, o principal indício é a ansiedade que aumenta. Mas há outros aspectos. A pessoa, por vezes, tem comportamentos mais impulsivos, mais agressivos, também com alguma facilidade, anda mais irritável. Por vezes anda mesmo a sentir-se acelerada, mesmo que não sinta uma ansiedade profunda, anda acelerada, anda a fazer tudo depressa. Anda sempre à espera da próxima coisa, do próprio inconveniente, do próximo obstáculo, a próxima coisa que tem que realizar, que tem que superar, etc. E isso reflete um pouco uma coisa que perturba muita gente. O nosso cérebro passa o dia inteiro, de certo modo, a regular equilíbrios orgânicos e não só. Mantém-nos, felizmente, é assim que mantemos a saúde também, mantém os níveis necessários de água, de açúcares, de nutrientes diversos no organismo, etc. E quando precisamos de qualquer coisa, diz-nos, olha, está na hora de beber, tens sede, está na hora de comer, tens fome, está na hora de dormir, tens sono, etc. O que acontece é que o cérebro também está constantemente a manter níveis de referência, como é lógico, são os níveis ditos saudáveis. Mas, quando passamos tempo demasiado estressados, o cérebro toma o stress como um novo nível de referência e então regula-se para manter o organismo agitado, por assim dizer, e sempre pronto para a guerra. E isto produz o chamado stress crónico, e o stress crónico faz muito mal ao organismo e à saúde geral. Portanto, reflete-se no nível cardiovascular, porque tem tendência a aumentar a vasoconstrição, tem tendência a manter a tensão arterial mais alta, por vezes modifica a taxa cardíaca de pulsação, etc. Portanto, tem um monte de inconvenientes complicados. Ou seja, uma pessoa ela pode se considerar dito saudável e tranquila porque o seu referencial está inadequado. Ela dá como correto ser extremamente acelerada e agitada. Exatamente. Porque o cérebro já assimilou essa informação. Exato. Há pessoas que já se habituaram a isso. E eu tenho conhecido, por exemplo, executivos e pessoas com grandes responsabilidades e que têm por vezes dias terríveis de stress, de exigência, por vezes com muitas deslocações, com muitos compromissos, muitas questões graves a resolver, etc. E por vezes essas pessoas vão de férias para sítios paradisíacos, estão há 15 dias, por vezes até estão mais do que 15 dias, mas na verdade não aproveitam as férias porque não conseguem baixar daquele nível de agitação mental e de ansiedade. E então estão num paraíso, mas não aproveitam o paraíso porque as férias para eles são quase como uma corrida de obstáculos. É difícil manter-se tranquilo e sereno porque o corpo exige um nível de estresse maior. Já há uma regulação orgânica para o stress, de certo modo. É possível sair daí e é aí que entram, de facto, algumas práticas que pretendem justamente baixar o nível geral de stress, tranquilizar o organismo, tranquilizar o cérebro e também levar a pessoa a um estado mental mais pacífico, mais lúcido, mais sossegado, que, aliás, depois se refletirá em melhores capacidades de trabalho e melhores relacionamentos, diga-se de passagem. É que o doutor coloca aqui no livro alguns exercícios justamente para ajudar nesse sentido, não é? Exatamente. São todos uma tentativa de produzir esse efeito geral de calma, de qualidade, por assim dizer, na vida mental e na vida afetiva da pessoa. Mas aqui na página 80, o doutor diz que o estresse, fala sobre o estresse positivo. Quero aqui nos colocar aqui para os ouvintes. Quer dizer, temos a falar que uma pessoa agitada, estressada, não consegue estar tranquilo em momentos de férias. Mas o que seria o estresse positivo, então? É uma área muito interessante, da qual, aliás, eu até descobri mais alguns elementos extras, já até depois de publicar o livro. Uma área curiosa.
Reparemos, há pessoas que se colocam a si mesmas em stress voluntariamente. Por exemplo, os fãs do desporto radical, por vezes colocam-se em perigo, efetivamente, passam por situações muito exigentes, sentem um certo nível de ansiedade, mas aquele stress não lhes faz mal. E mais, há situações de stress que são stress para vários fins, mas verifica-se que, ao contrário do stress que nós consideramos agressivo, patológico, as pessoas sentem a adrenalina em cima, sentem tudo isso, mas, por exemplo, os vasos sanguíneos não se contraem. E aparentemente isso acontece precisamente porque as pessoas se sentem à altura. Elas desafiam-se a si mesmas, mas não sentem nunca que estão a chegar a um limite de perigo que não sejam capazes de enfrentar. E isso é uma pista interessante acerca do stress. Normalmente, não basta estarmos numa situação perigosa ou exigente para termos níveis altos patológicos, potencialmente de stress. É preciso que sintamos que a situação está a arriscar-se a ser demais para nós. Se calhar não sabemos lidar com ela, não sabemos enfrentá-la, ou então temos muitas pequenas situações que acumulam demasiada exigência, mesmo que sejam boas até. Também é possível entrar em stress com muitas situações boas ao mesmo tempo. Agora, aqui o que se passa é que algumas pessoas desafiam-se a si mesmas, mas sentem-se capazes. E, portanto, o stress aí é positivo para vários fins. Há uma outra questão que por vezes também se verifica, que é interessante, que a mim me explicou um mistério tradicional que me perturbava na minha adolescência, que era como é que o James Bond conseguia dar tão facilmente a volta a todas as pequenas giras em redor. E é muito fácil. O segredo é pô-las em perigo e depois salvá-las. Portanto, a técnica é subir-lhes muito o nível de stress e depois disso o que acontece é que, como nós estamos na situação de stress com elas e a situação é uma situação ao mesmo tempo de solidariedade, de apoio e de ajuda, isso faz com que as pessoas em questão, eu brinco com o exemplo do James Bond, claro, segregam mais ocitocina, que é de certo modo a hormona do amor, e combate os efeitos malignos do stress no organismo. Tem um efeito protetor sobre o sistema imunitário, sobre o sistema cardiovascular, além de reforçar laços de amizade. Veja que, por exemplo, isso é uma questão que se vê, imagine, por exemplo, antigos combatentes em guerra, como há os nossos regressados do ultramar português, muitos deles construíram laços de solidariedade tão fortes no passado que 40, 50 anos depois ainda fazem esforços incríveis para não faltar ao jantar dos amigos, etc., e para virem relatar uns aos outros o que é que se passou na vida deles entretanto. E isso tem um pouco a ver com isto. Quando as pessoas atravessam situações de stress, por vezes muito graves, muito perigosas, mas têm uma razão forte para estar lá e têm grandes laços de solidariedade, o stress não lhes faz mal da mesma maneira. É um stress aí que se considera um stress positivo. De certo modo, esse não seria bom candidato para stress positivo, mas por vezes acaba por ser também. E se, por exemplo, é o caso das pessoas que vão como voluntárias ajudar, por exemplo, em associações médicas, em associações de socorro, em catástrofes, mesmo em situações de guerra, e vão lá para ajudar os outros. E essa atitude interior de solidariedade protege-as do stress, curiosamente. Dr. Vítor, fica aqui então o nosso agradecimento do programa Ciência e Saúde pelo livro Tranquilamente. Desejamos com o maior gosto sucesso também. E que aguardamos aqui o próximo já, não é? Nessa lista, nessa cadeia de tantos livros. Aguardamos já o próximo que há de vir, não é? Exatamente. E convidamos aos ouvintes então para que adquiram o livro Tranquilamente, Dr. Vítor Rodrigues, que fala então como vencer o estresse e a ansiedade e viver uma vida mais calma e feliz. Agradeço então a sua presença no nosso programa. Muito obrigado também, Até uma foi um próxima prazer. oportunidade. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, na rua António Maria Pais, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde com Rosânia Fernandes.